Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem sim teve uma treta aí, rapaz, entre o jogador do Náutico, Camutanga, e o Cabral Neto, comentarista da Rede Globo. Teve uma treta porque teve o jogo do Náutico ontem e antes de falar dessa treta, né, eu quero falar pra vocês do jogo de ontem, do Náutico que venceu o Brusque por 2-1 de virada, né, e foi um jogo bem complicado pro Náutico porque o Náutico ele começou perdendo, como eu falei, né? Foi um jogo bem difícil, o Náutico mostrando os mesmos erros de sempre, as mesmas dores de cabeça. É um time que não tem criação nenhuma, é um time que vive nos lampejos de bom futebol, né? Do Jean Carlos, essa aqui é a verdade. É um time que tenta, mas não tem criatividade no meio campo. E se a gente fala aqui nesse canal aqui que tem que contratar, o time do Sport tem que contratar, o Náutico tem que contratar 2 vezes mais, porque eu já venho falando para vocês desde o início do ano, né, que o time do Náutico é muito ruim. É muito ruim, me perdoe os alvirrubros mais acalorados, mas é um time muito ruim, um time que tem muita limitação. A verdade é que desde o meio do ano passado, quando saiu o Eric, né, quando saiu o Wagner Leonardo, né, quando saiu esses jogadores aí, quando o Chiesa se machucou e nunca mais melhorou, né, o Náutico nunca mais se organizou. Entra técnico, sai técnico e não muda nada, essa aqui é a verdade. Mas o Náutico conseguiu vencer ontem, conseguiu uma virada, né, uma virada bem bacana aí. Um gol contra, né, do Brusque, num cruzamento, num abafa ali, o Jean Carlos cruzou uma bola, pegou na coxa do zagueiro e entrou, e depois o Jean Carlos ele conseguiu empatar a partida. Como eu falei no início desse vídeo, são lampejos de bom futebol, né? Essa aqui é a verdade do Náutico. Quando o Jean Carlos ele tá num dia inspirado, tá numa noite inspirada, o Náutico ele consegue vencer. E nessa partida não jogou o Camutanga, né? O Camutanga ele não atuou nessa partida. E nessa partida que foi transmitida, né, pelo Premier, né? Aí teve os comentários do grande Cabral Neto, que pra mim é um dos melhores jornalistas que a gente tem, um dos melhores comentaristas que a gente tem no futebol brasileiro. Eu não gosto muito de puxar a sardinha de jornalista aqui do estado, porque assim, é uma classe muito fechada, sabe? Os caras são muito fechados, principalmente para mídia independente. Mas são poucos que se salvam. O Cabral Neto é um deles, o Rodrigo Raposo é um deles, o Thiago Medeiros também dá uma certa moral ali, às vezes, ali para o pessoal da mídia independente. Mas é indiscutível a gente discutir qualidade, né? E o Cabral Neto, ele é um dos melhores comentaristas do Brasil. Se a gente colocar como se fosse time de futebol, ele saiu da Transamérica e ele foi para a Rede Globo, ou seja, ele saiu de um time e ele foi para a seleção brasileira. É o ápice que um comentarista esportivo de TV pode chegar no Brasil, aí para a Rede Globo. A Rede Globo você pode gostar ou não, mas é o grande ápice, né, na vida de um jornalista, de um comentarista, né, de futebol. Então, basicamente, o Cabral Neto chegou na seleção brasileira, né, dos comentaristas. E ontem o Camutanga, como eu falei, ele não atuou nessa partida, né? E o Cabral Neto fez várias críticas ao Náutico e as críticas plausíveis, inclusive críticas que os próprios torcedores fazem, as críticas que os próprios comentaristas de todos os veículos fazem, de que o Náutico ele vive de lampejos lá do Lucas Perry quando tá muito bem, e ele tá muito bem em todos os jogos, quase pegou o pênalti ontem do Brusque, né? E o Jean Carlos são os únicos 2 grandes jogadores desse time. O resto oscila demais, né? E o próprio Jean Carlos oscila demais. Mas quando ele tá numa noite, num dia inspirado, ele arruma um gol daqueles mágicos, realmente, que o cara joga muito, é muito craque, né? E o que é que aconteceu? Após o jogo, o Camutanga, né, que não participou da partida, ele fez um comentário nas suas redes sociais, ele comentou sobre o jogo, né, e falou diretamente pro Cabral Neto, né, que eu vou falar mais pra frente o que é que eu acho de jogador dando indireta em rede social, mas é um jogador de 28 anos já, tá? Não é nenhuma criança, não. Mas ele fez um comentário sobre o Cabral Neto que eu quero ler pra vocês aqui, e ele literalmente citou o Cabral Neto, mas vamos ler aqui o comentário. Náutico postou grande vitória, né, a vitória alvirrubra lá no Instagram, e o Camutanga comentou embaixo: Cabral Neto mais uma vez falando. Ele encerrou quando a carreira dele? Eita, esqueci, ele nunca jogou bola. Contra tudo e todos. Parabéns, rapaziada, pelo resultado e luta. Ou seja, aquela velha frase ridícula do futebol falando que só quem pode comentar futebol é quem foi jogador profissional, quem jogou em algum clube, né? O que é uma bobagem falar isso, porque pode comentar futebol quem estudou, quem se preparou, quem entende, quem analisa, independente, né? Eu posso comentar o que eu quiser.
né? Se vai dar certo ou não, aí vai depender da minha audiência, de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Mas ele falou isso, com outras palavras, ele falou: Cabral Neto jogou aonde? Cara, eu vou repetir o que eu falei no início do vídeo. O Cabral Neto hoje, na profissão dele, tá na seleção brasileira, tá na Globo, tá na Rede Globo, que você pode gostar ou não, mas é o ápice realmente da carreira de um jornalista, de um comentarista de futebol. Aí eu pergunto pro Camutanga: Camutanga, tu jogou aonde? Onde é que você jogou, cara, pra você querer jogar uma dessa pro Cabral Neto? Né? Quais são a expressão que você tem na sua carreira, cara? Se a gente for analisar, e detalhe, tá? Eu gosto do Camutanga, né? Gosto do Camutanga, eu acho um cara legal, né? Já participei de um evento que ele tava lá, inclusive. Cara, gente fina, mas, pô, soltar uma dessa pro Cabral Neto, que é um cara que respeita todas as classes, né? Então, assim, é meio bobagem. Se a gente for ver aí pra falar jogou aonde, pô, o Camutanga hoje, ele jogou, a carreira do Camutanga, ele jogou no Bangu, ele jogou no Santa Rita, ele jogou no Náutico, foi pro Santa Rita novamente, depois voltou pro Náutico. Aí a minha pergunta é, os títulos que o Camutanga tem? O Camutanga, ele foi campeão pernambucano e campeão da Série C pelo Náutico. Então, assim, quem é o Camutanga para falar da carreira do Cabral Neto? Que possivelmente vai ser um dos comentaristas que vai comentar a Copa do Mundo, meu. Copa do Mundo, que é o ápice mundial do futebol. Então, assim, eu acho que ele se perdeu, o Camutanga, nisso aí. Eu acho que ele falou bobagem, estava chateado com alguma coisa, não estava num dia legal. E eu espero, por entender que é um cara legal, que ele se retrate disso. Porque é uma bobagem. O comentarista tá lá para comentar mesmo. Tá? Ele tá pra comentar. Agora, é claro, ele tem que comentar o futebol, não tem que comentar a vida pessoal, nada de jogador. E ele fez um comentário do futebol, e realmente o time do Náutico é muito ruim. Essa aqui é a verdade, é muito ruim. Tava até ontem, tava na zona de rebaixamento. Então, assim, tem que discutir contra fatos não há argumentos. Depois disso, o Cabral Neto, ele foi no seu Twitter e ele soltou também uma indireta, que aí eu já acho assim, ação-reação, né? Mas eu não teria respondido, eu não respondo, mas ele respondeu. Então vamos ler aqui a mensagem que o Cabral Neto colocou aqui de indireta aqui. O Cabral Neto comentou no seu Twitter, bem depois, né? Bem depois já. Assistindo o ótimo Altas Horas aqui. E, apesar de nunca ter sido cantor na vida, acho o Fábio Júnior espetacular demais. Canta muito. Ou seja, respondeu de forma educada na mesma moeda, né? Eu não teria respondido, tá? Eu não teria respondido, até porque a repercussão do Camutanga foi muito negativa. Jornalistas, torcedores, até torcedor do Náutico mesmo eu vi falando que não faz o menor sentido o comentário do Camutanga, né? Foi uma bobagem que ele falou. Mas foi isso que rolou. Eu acho que isso mostra também o clima, né? O clima que tá no Náutico. Não tá um clima legal. Para um jogador profissional, ele ir a público, né? E responder uma crítica de futebol, que ele foi criticado, né? Nem ele, na realidade, foi o time do Náutico, foi criticado pelo futebol. O time tá na zona do rebaixamento, você quer discutir o quê? Você quer falar o quê com o cara? Não tem o que se falar, você tá realmente numa situação ruim. Se você tivesse bem, né, e tivesse uma crítica como essa, eu até entenderia você responder, o que também pra mim não adianta, porque é um jogador profissional, pô, um jogador profissional, né, assim como um jornalista profissional, assim como dificilmente você vai me ver respondendo quando é uma crítica de indireta, para diminuir, para menosprezar, porque eu acho que isso aí foi para diminuir, para menosprezar o trabalho do cara. Essa é a minha opinião, mas você nunca vai me ver falando isso. O cara vai falar, e a não ser que seja alguma coisa que rotule crime, alguma coisa me acuse de alguma coisa que eu não fiz, aí realmente a gente vai ter que responder. Mas uma situação dessa, uma crítica de futebol, uma crítica o que você vai se expor para responder? Mas foi isso que aconteceu e eu quero ver tua opinião. Você concorda, como eu, que além de ser uma bobagem o que o Camutanga falou, não caberia ele fazer isso, ele comentar isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. E é claro, assim que tiver qualquer outra informação, eu paro tudo e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.